Bom dia, queridos. Manhã de quinta-feira e nós começamos mais um dia, graças ao nosso Deus. Que Deus te abençoe de forma plena, abundante e poderosa na manhã e no decorrer de todo esse dia. Que Deus te abençoe plenamente a sua vida. Voltando ao livro de Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14, o apóstolo Paulo, ele fala com aquela igreja, dando uma orientação para eles a respeito do seu posicionamento frente à vida. Paulo diz assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Escute isso. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Antigamente nós não tínhamos os famosos GPS ou os aplicativos de celular como Waze e etc., Google Maps, para que pudesse nos dirigir nas nossas viagens. Então era muito comum nós errarmos o caminho durante as viagens. Era muito comum entrar numa encruzilhada ou pegar um desvio e acabar errando o caminho, e esse erro nos custava quilômetros e quilômetros de prejuízo, de tempo, de combustível, de desgaste, porque erramos um caminho, erramos uma entrada, erramos um trevo, erramos uma bifurcação e nos perdemos ao longo do caminho. E Paulo está mais ou menos falando isso para aquela igreja. Olha, nós facilmente perdemos o caminho. Se nós não estivermos atentos, nós nos enganamos com muita facilidade quanto ao nosso caminho, a nossa jornada, aquilo que de fato Deus tem para as nossas vidas. Paulo está tentando alertar aquela igreja quanto ao perigo eminente de errarmos o caminho de Deus para as nossas vidas, de nos equivocarmos em relação às motivações dos nossos corações. Paulo está tentando trazer um alerta para aquela igreja quanto ao foco que nós devemos manter sempre em Deus. Paulo está tentando avisar aquela igreja no tocante aos perigos que nos rondam, que tentam nos levar a nos desviarmos do nosso alvo. É exatamente isso que Paulo está falando. Paulo está falando, olha, vocês cuidado, porque um minuto de desatenção pode levar vocês a pegar um caminho errado. Uma motivação mal cuidada pode gerar no seu coração um sentimento que vai te distanciar de Deus e dos seus propósitos. Então você precisa estar o tempo todo conectado ao Espírito Santo de Deus para que a tua vida não se perca ao longo da jornada. É assim que Paulo está dizendo, é exatamente isso. Paulo, talvez, após ler o Salmo 139, ele fala isso com aquela igreja, tentando-os alertar quanto ao perigo que nós corremos o tempo todo, porque há um inimigo articulando situações e circunstâncias o tempo todo para tentar nos desviar e nos tirar do foco. E é por isso que o salmista diz, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova, Senhor, conhece as minhas inquietações, vê se é em mim algum caminho, alguma conduta, alguma coisa que te ofende, que te magoa, que te afasta de mim, e dirige-me pelo caminho eterno. É mais ou menos isso que o salmista fala no Salmo 139. Paulo está dizendo para aquela igreja, olha, se nós não estivermos em Deus, se nós não estivermos conectados no seu Espírito, se nós não estivermos de fato atentos à voz de Deus e à do Espírito Santo nas nossas vidas, nós corremos um sério risco de sermos ludibriados pela vida, pelo inferno, e acabarmos por desviar o nosso coração e a nossa vida e as nossas inquietações e intenções da presença de Deus. Nós temos um amigo o tempo todo
um companheiro, um consolador, aquele que nos convence dos nossos pecados, aquele que nos alerta quanto aos nossos erros e às nossas falhas, aquele que nos toma pela mão e nos coloca de pé quando nós caímos, aquele que nos levanta quando nos sentimos fracos. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus. E é Ele quem nos guia ao caminho certo ou pelo caminho certo. Ele é aquele que consegue pegar o nosso coração, muitas vezes bombardeado pelo mundo, bombardeado pela circunstância, tomado pela dor, ferido, e alinhar este coração com o coração de Deus, e curar este coração, e transformar este coração, e corrigir este coração ao ponto dele conseguir entender o caminho certo a seguir. Quantas pessoas perdidas sem saber o que fazer das suas vidas? Quantas pessoas sofrendo em suas vidas profissionais porque se sentem inúteis, mal posicionadas, frustradas profissionalmente? Outros em seus relacionamentos, mesmo estando em um relacionamento, se sentindo infelizes, angustiadas, sofrendo. Mas através do Espírito Santo nós podemos alinhar e ajustar todas estas áreas das nossas vidas. Trazer para o caminho certo, ajustar o nosso foco, a direção das nossas vidas, dando à nossa vida uma perspectiva correta a respeito da nossa direção, do caminho a ser seguido, das situações que nos cercam. Sabe, queridos, é por isso que eu falo tanto, que é tão importante nós aprendermos a dependermos de Deus para tudo em nossas vidas. Nós não podemos simplesmente nos apoiar no nosso próprio entendimento, no nosso conhecimento técnico, teórico, achando que isso é o suficiente. Por isso que o escritor que escreve Provérbios, principalmente no capítulo 3, ele fala tanto de nós buscarmos a sabedoria de Deus, que nós devemos buscar conhecer a vontade de Deus, porque ela é sempre boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Porque quando nós conhecemos de fato a vontade de Deus para as nossas vidas, nós enfrentamos as adversidades com perseverança, com força, com foco, não só nosso, mas de Deus para as nossas vidas. E sempre com o foco correto, ajustado, alinhado para a direção certa. E desta forma, queridos, nós sempre vamos vencer. Independente da circunstância, independente dos problemas, nós vamos alcançar o alvo, a perspectiva de Deus, o tempo de Deus, a vontade de Deus. Porque Deus sempre está conosco. E é por isso que Paulo declara isso, irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, disse Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo não permitia que nada do seu passado nem do seu presente o impedisse de avançar em Deus e por Deus. Paulo não permitia que os problemas, as circunstâncias, que nada disso, viessem impedi-lo de seguir dentro do propósito de Deus. Então, o olhar de Paulo sempre estava em Jesus, no chamado dele, no propósito de Deus para a vida dele. E ele jamais permitia que nada o distraísse. Pelo contrário, Paulo sempre foi um homem que viveu intensamente para cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Isso está registrado em todos os textos sagrados. Então que a sua vida também seja assim. Que você também seja alguém completamente dependente de Deus, conduzido, guiado pelo Espírito Santo de Deus, dirigido por Ele, a fim de que o propósito de Deus se cumpra na sua vida e você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Que você esteja sempre dentro da perspectiva de Deus para a tua vida, e não da perspectiva do inferno ou do mundo, mas sempre a de Deus para a tua vida. Pai, que o Senhor guie os meus irmãos e venha nesta manhã reajustar a nossa perspectiva de vida, de mundo, de céu, de relacionamento com o Senhor, a fim de que estejamos dentro da tua vontade, no centro da tua vontade. Perdoa aqueles que
perderam a direção, que estavam enganados, equivocados. Dá-lhes sabedoria para que eles retornem hoje ao caminho da tua vontade. Deus, e que todo espírito de confusão, de desatenção que vem tentando roubar a atenção dos teus filhos, jogando, ó Deus, para fim de jogá-los a uma direção ou em uma direção errônea, equivocada. Deus, todo espírito de confusão que vem tentando tirar os teus filhos da rota, do caminho, da direção certa, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor os direcione, que o Senhor os guie, Espírito Santo de Deus, os guie, direcione. Levanta aquele que está caído, dê força ao cansado e ao fraco, restaura o abatido, dê visão àqueles que estão cegos, perdidos na escuridão da vida. Os alinhe com o teu propósito. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.